Daremos agora início ao painel 3, o desafio da reindustrialização, oportunidades e riscos. Convidamos para compor o palco os senhores Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina e conselheiro do Instituto Aço Brasil. José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast e membro da Coalizão Indústria. Léo de Castro, presidente do Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico da Confederação Nacional da Indústria. Armando Monteiro, conselheiro emérito da Confederação Nacional da Indústria. E Márcio Fernando Elias Rosa, secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Informamos a seguir as regras de funcionamento do painel. O moderador terá 10 minutos para suas considerações iniciais. O keynote speaker terá tempo de 30 minutos para a exposição. E cada um dos debatedores terá um tempo de exposição de 15 minutos. Lembramos que, ao final das apresentações, haverá sessão de debates, com duração de 25 minutos, devendo as perguntas serem enviadas através do e-mail pergunta@açobrasil.org.br. pergunta@açobrasil.org.br. E agora, com a palavra, o senhor Jorge Oliveira. Bom dia a todos e a todas, então de forma presencial e online. É uma honra estar nesse painel com 4 brilhantes pessoas do nosso país que vão também contribuir fortemente para início dessa manhã. Após um dia, eu estava comentando hoje mais cedo, o dia de ontem, na minha visão, foi o melhor dia de vários congressos anteriores. Então, foi um dia realmente brilhante, com excelentes reflexões, e aquela que deixou todos nós tontos do cara da inteligência artificial, né? E como o nosso mestre de cerimônia falou em segurança, que as nossas organizações tenham cada vez mais um ambiente seguro, de tal sorte que a gente consiga que nossas equipes cheguem para o trabalho e voltem íntegros para encontrar suas famílias. Vou fazer uma contextualização aqui, depois passo a palavra para o nosso secretário do MIDIC. A defesa e a promoção da indústria são vistas como estratégicas por todos os principais países do mundo, por envolverem desenvolvimento econômico, justiça social e soberania nacional. O Brasil não pode prescindir da indústria para suas ambições de alavancar o crescimento econômico e se desenvolver socialmente. Nosso país precisa, de fato, de retomada da agenda do desenvolvimento industrial, de forma a recuperar um caminho de crescimento sustentável, gerador de emprego e distribuição de rendas. A criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, marca o início da elaboração de uma política moderna de desenvolvimento industrial. A indústria é essencial em função dos empregos gerados, dos tributos recolhidos, da riqueza distribuída e por sustentar grandes cadeias econômicas. Segundo dados do MDIC, cada real produzido pelo setor industrial, outros R$ 2,43 são produzidos em sua cadeia de valor e por todos os setores da economia. Também, segundo o MDIC, a nossa indústria representava há 4 décadas cerca de 25% do PIB. Hoje representa entre 10% e 11%. Apesar dessa contribuição pequena em relação ao PIB, 69% do investimento em pesquisa e desenvolvimento saem do setor industrial. A indústria responde por 29% da arrecadação tributária do país, ou seja, quase 3 vezes o seu peso na economia. Imagine o nosso retorno aos 25%, o potencial que está aí à nossa frente. Ainda segundo o MIDIC, entre 1980 e 2020, a indústria dos Estados Unidos mais que dobrou de tamanho. A do mundo ficou 3 vezes maior, a da China 47 vezes maior, e a nossa cresceu
apenas 20%. Programa Nova Indústria Brasil. Após o lançamento da Nova Indústria Brasil, NIB, como iniciativa do governo federal para a neoindustrialização, houve críticas, inclusive dentro do próprio governo federal, sobre a falta de concretude das metas estabelecidas, chamadas de metas aspiracionais. Em consequência disso, o governo está reestruturando a NIB, buscando estabelecer metas a serem alcançadas entre 2026 e 2033. Para isto, está sendo feito o mapeamento das cadeias produtivas e quais políticas públicas devem ser estabelecidas e desafios devem ser enfrentados para adensamento dessas cadeias produtivas. O governo pretende estabelecer para a indústria algo similar ao Plano Safra, visando estabelecer incentivos e linhas de financiamento para a revitalização da indústria nacional. Para tal, pretende instruir o Plano Mais Produção. Inicialmente foram priorizadas 18 cadeias da indústria. A CNI tem atuado junto ao MDIC para o estabelecimento do Plano Mais Produção. Inicialmente indicou 3 setores de desenvolvimento para essa iniciativa: o aço, o setor químico e a construção civil. A CNI realizou oficina com representantes do Aço Brasil e empresas associadas para a definição de prioridades do setor, visando estimular o seu crescimento e ou eliminar entraves. As prioridades identificadas da oficina com a CNI foram levadas para apreciação do Conselho Diretor do Aço Brasil, que fez uma hierarquização das prioridades. A indústria do aço entende que 2 principais diretrizes devem nortear a adoção de medidas no âmbito do Plano Mais Produção. São elas: crescimento econômico do país, que levará ao aumento do consumo e, em consequência, ao aumento da produção industrial. Melhoria da competitividade sistêmica da indústria, que está diretamente vinculada à redução do custo do Brasil, que hoje está em 1,7 trilhões de reais. Não existe prosperidade sem uma indústria forte. Que todos nós sigamos nessa direção e que voltemos aos 25% de participação da indústria no PIB do nosso país. Muito obrigado e convido o secretário Márcio Elias para a sua palestra para nós. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um privilégio, uma honra, uma alegria estar na companhia de todos os senhores, de todas as senhoras. Marco Polo me convidou há alguns meses, né? E eu assumi o compromisso, e assumi com gosto. É desses compromissos que a gente assume querendo que chegue logo, porque tem sido assim, estar na companhia de todos, da indústria do aço, do setor dialogando política industrial no Brasil, tem sido, para mim, um privilégio e um aprendizado constante. Preciso prestar aqui um agradecimento também ao Jefferson de Paula, não é, que nesse período esteve à frente do Instituto, dialogando com o MDIC, com o governo federal, conseguindo bons resultados. Desejar toda a sorte do mundo para o Sérgio, não é? Cadê o Sérgio? Está assumindo pela 2ª vez o Instituto. Eu, ao mesmo tempo que desejo sorte, prometo rezar por você, para que tudo corra bem, não é? Para que seja um período bom, não é? Nós conseguimos tomar algumas decisões muito importantes ainda esse ano, não é, doutor Jorge? E, se forem necessárias, outras tantas serão tomadas. É preciso que o governo dialogue com os setores produtivos todos e, obviamente, a indústria de base, a indústria siderúrgica, enfim, essa é fundamental. Eu, cumprimentando, portanto, o Jefferson, o Sérgio, agradecendo o Marco Polo, trago rapidamente uma saudação do presidente Lula e do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro, que me pediu que fosse portador também, ambos me pedindo que fosse portador de agradecimentos e de homenagens. Trago aqui rápidas palavras. Preciso saudar o nosso ministro Armando Monteiro, uma referência para todos nós,
homem de grande trabalho na vida pública, exemplar como sempre, o Léo de Castro, que tem sido um parceiro fundamental nessa definição de metas aspiracionais, metas realizáveis. A CNI tem sido parceiro imprescindível do MD, que não pode ser diferente, não é? Evidentemente que a CNI é a instância de diálogo com o governo, legitimada para apresentar demandas, reivindicações, fazer uma homenagem ao Roriz. O Roriz tem estado também sempre conosco, dialogando, a Biplast, dialogando conosco, contribuindo e ajudando bastante, e ao Jorge Oliveira, o nosso moderador, que já apresentou os grandes números da indústria e a relevância da indústria. Acho que o Brasil vive um bom momento, como diria o Dr. Geraldo Alckmin, um bom momento. Nós temos um período de boas notícias na economia brasileira, que nos anima a patrocinar algo que o Brasil precisa fazer urgentemente, já precisava há algum tempo e agora mais do que nunca, que é a realização de políticas industriais. O mundo todo vem sugerindo e apresentando políticas industriais, não é? Muitas delas baseadas em incentivos locais, em constituição de barreiras, não é? Medidas de protecionismo. De um tempo para cá, o ecoprotecionismo também tem se passado lá na Europa, não é? Também nos Estados Unidos, ou é o ecoprotecionismo, ou é a soberania, o interesse nacional que ditam as políticas industriais. E isso nos pega no momento, nós vamos falar de neoindustrialização e de riscos, não é? Oportunidades e riscos. Isso nos pega num momento muito delicado, como o Jorge falou, de desindustrialização precoce e severa. O Brasil precisa se reencontrar com a sua indústria para que possa, de fato, participar 20% do PIB. Mas, para isso, é preciso que tome algumas decisões que eu considero estratégicas, algumas capazes de reverter o quadro atual. Economias mais bem-sucedidas no mundo todo, seguramente são aquelas capazes de combinar de maneira coordenada, de maneira harmônica, políticas verticais, políticas macroeconômicas, políticas horizontais ou estruturantes e anticíclicas capazes de se reforçar mutuamente. É preciso, às vezes, atender à demanda episódica, mas é preciso conservar o governo uma visão de futuro permanentemente para que possa, de fato, dar resultado. Só medidas anticíclicas ou medidas episódicas não vai trazer prosperidade nem fazer com que a indústria seja, de fato, sustentável. Eu, para não falar do aço especificamente, porque corro o risco de errar, vou citar uma outra indústria associada ao aço, que é a indústria automobilística. No ano passado, logo no início do governo, fevereiro, ministro Armando, março do ano passado, nós já tínhamos claro e evidente que havia necessidade de o governo fazer algo para a indústria automotiva, atender à demanda da indústria automotiva, o declínio da indústria automotiva no mercado externo e no mercado interno. E a chegada de novos visitantes, não é? Indústria chinesa. E aí, então, a primeira medida não era uma medida estruturante, ela era anticíclica, que foi o programa de aquisição patrocinado, desconto patrocinado de veículos, que a imprensa chamava de veículos populares, e não era isso. Eram veículos de até R$130 mil, com desconto de PIS, COFINS, e aí, com isso, um desconto nos veículos. Aquilo movimentou bastante a indústria automotiva. Naquele momento, houve uma redução de estoque. Eu até faço aqui uma brincadeira. O Dr. Geraldo Alckmin, que esteve aqui na segunda e ficou muito feliz com a homenagem que recebeu. Eu não estava aqui no Brasil, estava no Chile com o presidente Lula, nós voltamos ontem à noite, mas eu soube por ele que ele ficou muito feliz de ter estado aqui. O Dr. Alckmin, que pouco viaja, ele fica muito concentrado, porque é vice-presidente e ministro, acompanhava diariamente os números do setor automotivo, no mês de junho do ano passado. Só que no último dia do mês ele precisou ir a Portugal. E eu assumi o ministério, eu fico como secretário executivo, ministro de Indústria.
E naquele dia, segundo a Anfávia, o Brasil bateu o recorde de venda e licenciamento, 28 ou 29 mil veículos num dia. Ele voltou no dia seguinte, o doutor Jorge, e perguntou para mim como é que foram os números. Falei, não quero dizer nada, né? Mas eu assumi o ministério e já batemos recorde. Não é? Mas por nada, não. Não é? Mas isso não é justo. Mas o fato é que foi no meu período, não é? Mas, brincadeiras à parte, lá, o Geraldo gosta muito de contar histórias, não é isso? Então, uma história que ele conta é que eu tenho um cartão de visita que, de um lado, é ministro em exercício e, do outro lado, é ex-ministro, não é? Porque eu fico um dia ou dois e saio e ele volta. Mas, enfim, aí aquela medida era uma medida anticíclica, que precisava ser tomada naquele momento, enquanto nós estudávamos e preparávamos a medida estruturante, que é o programa MOVER, Mobilidade Verde, Inovação e Sustentável, que nós pudemos lançar no último dia do ano, dia 30 de dezembro, numa medida provisória do presidente Lula. E esse programa, que é um programa baseado na necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e inovação, tem atraído investimentos significativos da indústria e acho que tem movimentado o setor de maneira muito satisfatória. Foram 130 bilhões de investimentos da indústria automotiva, fora o setor de peças. Ou seja, acho que essas economias, não é? Ou a economia, para que seja bem-sucedida, precisa permanentemente combinar medidas que sejam verticais, sejam horizontais, macroeconômicas, e que essas medidas possam se reforçar mutuamente. O equívoco ou risco que o país não pode cometer, além de outras experiências que no passado já foram adotadas e não deram resultado, é realizar uma política industrial para a indústria, ou focada exclusivamente na indústria. A política industrial ela precisa ser focada, nos dias de hoje, e hoje foi falado da inteligência artificial, muito mais em processos produtivos do que no produto. A política industrial deve fomentar investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, avanço, escalada tecnológica, para que o país, para que o Brasil possa participar das cadeias de valor, não é? De maneira mais tecnológica, mais agregada. Ela não deve ser vista como um meio de fomentar a indústria em si, como eu disse, mas sim como um meio para a promoção do desenvolvimento econômico e social. É a porta de entrada, ou a energia para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento sustentável, como fez aqui, como foi dito aqui na apresentação, tanto da ArcelorMittal, quanto da abertura do nosso congresso desse ano. É a porta de entrada para o desenvolvimento econômico e social. É evidente que essa política industrial também não pode ser cega, né? Não pode ignorar os problemas que o Brasil tem. Não adianta fazer política para um outro país, senão para o nosso. Nós temos um sério risco, o Dr. Jorge vive apontando isso, chamado custo Brasil. Quer dizer, se nós não melhorarmos o ambiente normativo, ao mesmo tempo que concebemos medidas e definimos metas e missões, se nós não melhorarmos a regulação e o papel que o Estado tem como órgão regulador, não há dúvida de que nós não vamos conseguir avançar. A reforma tributária pode ser e precisa ser um elemento chave para esse futuro que nós queremos ver construídos no Brasil. A busca da competitividade, a expansão da produtividade, passa necessariamente pela revisão desse ambiente normativo. Segurança jurídica, estabilidade econômica, é tudo que o setor econômico precisa ter, não é? O setor produtivo precisa ter, porque sem isso não há opção. Sem segurança jurídica, sem segurança normativa, sem estabilidade econômica, parece que não é possível que a gente consiga. Acho que estamos em busca, de uma indústria que invista em P&D, que invista em design, que invista em logística, na produção, na pós-produção, depois em marketing, em serviços, ou seja, completando esse ciclo todo de maneira agregada, mas o ponto de partida sempre vai ser pesquisa e desenvolvimento. A indústria que o Brasil sonha nos dias de hoje, que é o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin
e ele talvez tenha falado disso na segunda-feira, é necessariamente uma indústria mais inovadora, e aí a importância do investimento em pesquisa, mais sustentável, e não é só porque há uma emergência climática no mundo. Eu não quero parecer egoísta, né, ou egocêntrico, não é só porque o mundo todo está exigindo que nós tenhamos um compromisso climático, é óbvio. Compromisso climático é um imperativo ético nos dias de hoje. Não é nenhuma opção, é um imperativo ético. A transição para a sustentabilidade ou se faz ou não haverá vida. O mundo está mostrando isso. Mas é também porque essa é uma grande oportunidade econômica para o Brasil. Se no passado a manufatura do mundo escolheu a Ásia para se instalar por conta do custo de produção, isso aconteceu. O mundo todo agora exigirá da manufatura, além do custo, óbvio, a sustentabilidade. E o Brasil oferece para o mundo opções de sustentabilidade que outro lugar não tem. A nossa fontes renováveis de energia, não é isso? O uso de energia limpa, de fontes renováveis, a possibilidade concreta de uma biodiversidade que outro lugar não tem. Então, ou nós nos agarramos e aproveitamos essa oportunidade em que o mundo nos cobra, ou o Brasil perde uma grande oportunidade histórica. A indústria mais sustentável, a indústria mais competitiva. E aí a redução do custo Brasil, a reforma tributária, a responsabilidade fiscal, o custo da máquina, o acesso ao crédito. O Brasil tem um problema sério de acesso ao dinheiro, não é? As taxas de juros mais altas do mundo, só afugenta investimento qualificado e, ao contrário, acaba atraindo muitas vezes investimento de natureza meramente especulativa. Uma indústria mais competitiva é aquela capaz, um país capaz de atrair investimento estrangeiro direto, que seja para induzir a verticalização e não para a expansão da nossa dependência externa, que muitas vezes acontece. E uma indústria mais exportadora. Eis aqui um grande problema do Brasil. A indústria mais exportadora passa necessariamente por uma posição de protagonista na cena internacional, na cena comercial, na geopolítica, que o Brasil, às vezes, deixa escapulir ou perde, ou por um equívoco mesmo, adota a posição oposta. Tanto assim que o Mercosul e o próprio Brasil têm pouquíssimos acordos, não é, ministro? Pouquíssimos acordos internacionais. Israel, Palestina, Egito, algumas linhas tarifárias com a Índia, são os acordos que o Mercosul possui. Não é preciso divagar muito para saber que com essa teia de acordos nós não vamos conseguir nos inserirmos na cena comercial internacional de maneira qualificada. E não há indústria que se sustente durante muito tempo exclusivamente com o mercado interno, não é isso? É do mercado externo que... Como? Já está na taça. A água já veio na taça. Muito obrigado. Ou a gente ocupa um espaço, né, no mercado externo, ou a nossa indústria, sob o ponto de vista econômico, ela não é sustentável, não é competitiva, não nos assegura produtividade. E olha que coisa interessante. Como eu tenho acompanhado o presidente Lula nessas missões internacionais, em todas, o vice-presidente não pode viajar com o presidente, né? Então, eu acabo indo com o ministro. A nossa discussão tem sido, Roriz, exclusivamente a integração aqui na América do Sul. Todos os dados de comércio exterior apontam para isso. E se a gente fala de uma política industrial, precisamos falar necessariamente disso. Os números talvez não sejam precisamente esses, mas olha que coisa interessante. Canadá, México e Estados Unidos comercializam entre si mais de 60% de bens e serviços. A União Europeia, os seus países entre si, comercializam em torno de 60% de produtos e de serviços. Lá, na ASEAN, é perto de 70%. Aqui na América do Sul, América Latina, 28%.
E nós ainda, por vezes, viramos de costas para outros países, como a Argentina, como o Chile, esquecendo que o Pacífico é a nossa porta de entrada mais barata para a Ásia. E a América do Sul, que de um lado tem o Atlântico, do outro tem o Pacífico, e lá em cima tem o Mar do Caribe, se fecha para o mundo. Daí a necessidade de o Brasil, na nossa avaliação, ter uma postura mais aguerrida, não é? Compatível com o seu tamanho, com a sua importância, com as riquezas que ele oferece. Se o Brasil, e acho que a nova indústria Brasil quer isso, né? Claramente quer isso, com aqueles compromissos que eu mencionei, se o Brasil não adota uma postura decisiva nesse campo, não há dúvida de que o mercado é ocupado, passa a ser ocupado por outros atores. Não é à toa que a China, por exemplo, no nosso mercado do aço, já ocupa quanto? 47% do mercado do aço. A China ocupa 47% do mercado do aço. E lá há subsídio para apoiar as indústrias, não é isso? Enquanto nós, aqui, muitas vezes, hesitamos na adoção de medidas capazes de impulsionar o desenvolvimento industrial. Nesse caso, não são medidas de proteção. O Brasil acordou relativamente tarde para a necessidade de rever as decisões políticas e estratégicas em torno da indústria. Segundo o FMI, no estudo publicado em janeiro deste ano, 71% das medidas que interferem no comércio foram patrocinadas pelas chamadas economias avançadas. 29% apenas pelas chamadas economias emergentes. Ou seja, Estados Unidos, China, União Europeia adotaram 71% das medidas protetivas da indústria, restritivas do comércio, medidas essas que desequilibram a relação comercial internacional. Nós aqui, as chamadas economias emergentes, ou esses países de industrialização tardia, como é o Brasil, menos de 30%. Os Estados Unidos teria dedicado, segundo esse estudo do FMI, esses números já estão desatualizados, 1,9 trilhão de dólares, a União Europeia, o Reino Unido, 1,7 trilhão, a União Europeia, 1,6 trilhões. E aqui, nós, quando fizemos a nova Indústria Brasil com 300 bilhões de reais de financiamento, só 20 bilhões não reembolsáveis, ganhamos 3 editoriais do Estadão, criticando a Indústria Brasil, a nova Indústria Brasil, dizendo que era um erro político, um erro estratégico do país a adotar uma política industrial. Uma política industrial, e aí eu falo dela rapidamente, que é baseada, volto a dizer, não na indústria, mas no que ela pode produzir, em termos de resultado econômico e resultado social. Não é nem produto, é resultado econômico e resultado social. Daí porque foram definidas 6 missões para a Indústria Brasil. E por que são missões? Não é só porque a Mazzucato, não é, propõe o estudo das políticas econômicas a partir de missões, não é só por isso, mas é porque a missão aqui é o resultado que se quer chegar. Quando se define, por exemplo, missão número 2, que o país precisa investir no complexo econômico e industrial da saúde, nem quero falar já da infraestrutura, mobilidade, quando se fala que é no investimento no complexo econômico e industrial da saúde, o que se quer conseguir é a redução da nossa vulnerabilidade externa, que foi denunciada, por exemplo, na pandemia, em que nós não tínhamos de máscara a respirador. Nós não tínhamos acesso à vacina. Quando o Brasil já teve, no passado, um complexo econômico, industrial da saúde mais ou menos estruturado. E mais, o Brasil tem o maior sistema universal de saúde, o SUS, capaz de garantir compras governamentais suficientes para corresponder aos investimentos que o setor precisa. Então, não é a indústria em si, mas o resultado dela. Essa nova Indústria Brasil, que quer fomentar
enfim, uma indústria baseada na tecnologia, na inovação, ela possui, como eu disse, 6 missões. A primeira delas, a agroindústria, sejamos sinceros, né? A agroindústria agregando valor à nossa atividade da agropecuária, da agricultura, é algo que o Brasil, obviamente, precisa fazer, ele é o grande protagonista mundial nesse campo, mas é preciso agregar valor, para que o Brasil não seja só um exportador de proteína, não é? Mas é preciso que aqui atrair investimentos de toda a ordem, inclusive da inteligência artificial, né, para a produção de sementes, de fertilizantes, enfim. Além da mecanização, por exemplo, da agricultura familiar, 71% dos estabelecimentos rurais que produzem no Brasil são de agricultura familiar. E só 8% possui trator. Mecanização. Então, aqui no Sul, no Sudeste, se a gente sobe, quase nada. Cai para 2%, 2,3%. É óbvio que o Brasil precisa ter um olhar para essa indústria. É evidente que precisa ter um olhar. É preciso desenvolver uma política industrial que seja regional ou capaz de ser regionalizada e dentro da região os seus territórios. A segunda missão é a da saúde, complexo econômico e industrial da saúde. A quarta, a infraestrutura, mobilidade, habitação. E aí, é óbvio, a nossa indústria de base é fundamental. Nesse campo, o Brasil já foi grande protagonista, não é? Por exemplo, da construção. Na área da construção, as construtoras, não é isso? Todas elas perderam bilhões e bilhões nos últimos anos, aliás. Para você ter uma ideia, eu até tenho anotado, né? Nós saímos, se nós levarmos em conta só 11 construtoras no Brasil, nós saímos de 105 bilhões de faturamento em 2013 para 11 bilhões em 2019. Vejam vocês, o que é que nós somos capazes de produzir. Porque esse não é um resultado fácil de se conseguir, não é? Mas nós saímos, eu repito, de 105 bilhões de faturamento em 2013, aí as crises econômicas, políticas e outros fatores externos acabaram nos levando para uma queda de mais de 100 bilhões. Se nós juntarmos a Petrobras nesse mesmo período, o prejuízo é de 560 bilhões de faturamento. 560 bilhões. Construção pesada é responsável por infraestrutura, rodovia, metrô, portos, etc. Não é isso? Todos esses fatores, durante um bom período, acabaram consumindo prejuízos ou declínio de faturamento. É óbvio que isso compromete muito, perde competitividade, afeta a indústria de base, a indústria do aço, de maneira... A quarta missão é a descarbonização, a bioeconomia, a biodiversidade, a transição ecológica. O ministro Haddad vai lançar daqui a algumas semanas um detalhamento do programa de transição ecológica. E olha a boa notícia, a NIB, transição ecológica, o PAC, o nosso plano brasileiro de inteligência artificial, que foi lançado semana passada, a nossa lei agora, o marco de hidrogênio verde, que foi sancionado na sexta-feira, que cria o REHIDRO, não é? Um regime especial para a produção de hidrogênio verde, e permite a suspensão do recolhimento de algumas contribuições como forma de incentivar, patrocinando desde a produção do hidrogênio verde, armazenamento, transporte, distribuição, comércio. Tudo isso dialoga com a nova indústria Brasil, porque ou nós fazemos uma política industrial abrangente ou, não é? Ela também não dará certo. Dizem que o mundo, acho que é o OCDE, tem os grandes desafios, 5 ou 6 grandes desafios daqui para frente. Demografia, principal, recursos naturais e energia, e aí vem a descarbonização, o enfrentamento das mudanças climáticas, saúde e globalização, e, por fim, a desigualdade e o bem-estar.
São esses os grandes desafios da humanidade daqui para frente. E a política industrial, essa meta de descarbonização, parece contemplar todas, ou quase todas. A outra missão é a missão associada à segurança, à soberania nacional, à indústria de defesa, né? Então, vamos lá. Descarbonização, saúde, agroindústria, digitalização, a indústria 4.0. Essa nova indústria haverá de investir seriamente na tal da inteligência artificial. Inteligência artificial, o conceito foi criado no final dos anos 50. Mas a gente via um avanço tecnológico a cada década. Agora é a cada 6 meses. Quer dizer, ou nós internalizamos a inteligência artificial e investimos seriamente nisso, ou, de novo, perderemos produtividade, competitividade. Mas, no caso brasileiro, e eu sou secretário executivo do MDIC, preciso revelar as preocupações, no caso brasileiro, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, não raro, nos aparecem grandes projetos de investimento, por exemplo, em data center, não é? Essa é a porta de entrada, por exemplo, para a inteligência artificial. Não necessariamente. Pode ser a porta de entrada para aumentar a nossa dependência externa. Quer dizer, aí você consome nossa energia, e consome muita energia, utiliza a mineração de dados, e ainda assim não produz aqui. Nós vamos ser eternos consumidores de soluções feitas em outro país. Então, é preciso verticalizar a indústria. É preciso que a gente atraia, eu volto para o início, atraia investimento estrangeiro, que não seja estrangeiro, para que não seja para desnacionalizar as nossas capacidades produtivas, que não seja para aprofundar a dependência externa, que não seja para desequilibrar ainda mais a economia ou para diminuir o grau de verticalização da indústria. Ao contrário, é preciso que o investimento esteja sempre associado à produção, à produtividade. Eu não sei exatamente qual é o meu tempo. Alguém está marcando, não? Senão eu fico falando aqui. Ela vai indicar. Então, tá bom. Então, eu tenho tempo ainda. O que eu preciso dizer nesse contexto todo... Quanto tempo? Já deu 30 minutos. Eu estava desconfiado. A gente sempre sabe quando acaba o dinheiro, quando acaba o tempo. Não é isso? Tenho mais 5 minutos. Deus lhe pague. Eu queria dizer, nesse encerramento, doutor Jorge, aliás, o doutor Jorge está aqui na minha frente, eu fico muito feliz, porque sempre dialogamos muito em favor do interesse público. Eu acho que é uma liderança industrial, mas uma liderança no Brasil que faz toda a diferença. As indústrias do aço compõem um pilar absolutamente fundamental para todas as cadeias produtivas, né? Essenciais, ou essencial à indústria para a economia brasileira, e o governo federal, essa é a mensagem do presidente Lula, a mensagem do vice-presidente Alckmin, e o governo brasileiro tem absoluta consciência disso. Nós sabemos que a indústria do aço ocupa, Jefferson, uma posição absolutamente estratégica na escala tecnológica, e essa indústria é decisiva, absolutamente decisiva para o desenvolvimento econômico. Sustentabilidade, como eu vi aqui, a adaptabilidade da indústria à economia de baixo carbono, são os desafios que se impõem para todos nós e que eu acho que serão determinantes para o futuro. O aço, o setor petroquímico, não é, que também passa por um momento difícil, a mineração, todos esses são absolutamente vitais e estratégicos, e nós não teremos o restante da cadeia produtiva saudável e sustentável se nós não tivermos essa indústria também saudável, forte, resiliente, como sempre. Isso é uma decisão política, mas eu volto também para a questão ética, também é um imperativo ético. Eu gosto sempre de falar, sobretudo agora que me deram 5 minutos, mas eu gosto sempre de falar que o Brasil nasceu como uma
província do colonialismo, e hoje ele corre sempre o risco de ficar na eterna condição de uma província do globalismo. Ou o Brasil se encontra e define um projeto de nação, ou nós vamos ficar refém dessa condição na qual nós não precisamos estar. O Brasil nasceu e foi constituído de uma maneira, Armando, interessante, porque a administração era portuguesa, lá em 1500, o capital era holandês ou veneziano, a mão de obra era africana e indígena, a tecnologia veio do Chipre, a matéria-prima dos Açores, da Ilha da Madeira, e nós fizemos assim uma grande holding multinacional, que sempre deu lucro, poucas vezes para os seus, muitas vezes para os outros. Ou a gente tem esse olhar para dentro e acaba fomentando juntos a constituição de um Estado baseado na sociedade civil, no setor produtivo, na economia sustentável, num processo contínuo de inclusão, ou nós vamos viver num país injusto. Eu desejo sorte para todos, sucesso para todos, porque eu sei que muito do meu bem-estar depende do êxito de cada um dos senhores e cada uma das senhoras na atividade econômica. Obrigado e bom dia. Muito obrigado, secretário Márcio Elias, pela brilhante apresentação. E convido agora o Roriz, presidente da Abiplast, e tem 15 minutos para a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão importante. Cumprimentar aí meus colegas aí de mesa, o Jorge, os colegas da CNI, Armando, Léo, o Márcio, que tem a paciência de estar sempre com a gente lá, nos escutando, sugerindo, criticando às vezes, né, Márcio? Marco Polo, companheiro aí da Coalizão da Indústria, e todos vocês, saudando aqui o Dr. Jorge, eu saudaria aí todo mundo, senhores e senhoras, né? Eu vou fazer uma apresentação, queria ser bastante objetivo em algumas coisas, até porque falar em política industrial, a gente tem tanto material, tanta coisa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Tantos caminhos apontados, etc., né? Então, acho que agora a gente tem que partir para a execução. Não adianta a gente ficar discutindo aí o tempo inteiro como é que deveria ser uma política industrial, mas partir para a execução dela. Já é tarde demais, a gente tem perdido muito tempo, então eu vou focar muito, ser bastante objetivo, até para que esse tempo aí de 15 minutos eu consiga cobrir um pouco, né, da indústria no contexto global, né, a competitividade brasileira e os desafios que a gente tem. A NIB, eu vou falar pouco, até porque o Márcio já discorreu sobre esse tema aqui, eu acho que está sendo bastante discutido, e falar um pouco aí sobre riscos e oportunidades, né? Então, a indústria, no contexto geral, nós temos alguns drivers aí de mudança, né, nesse contexto. A primeira é a revolução tecnológica da indústria 4.0, acho que isso até a gente já está no estágio bem melhor que estávamos aí há 4, 5, 6 anos atrás. Inteligência artificial regenerativa, que ontem se discutiu bastante isso aqui, né? Essa questão do reshoring, nearshoring e friendshoring, que também entrou na nossa agenda, né, principalmente depois do Covid, né? A questão dos eventos climáticos, a transição energética, a descarbonização das economias, então como é que nós vamos fazer isso, qual é a agenda para se fazer isso, e as tensões comerciais, né, que veio com essas guerras, o novo e o velho normal. Então, nós temos, por exemplo, na Europa, né, essa discussão toda ambiental, né, de tarifária relacionada ao meio ambiente, é o foco principal aí da indústria europeia hoje, e é uma visão da Europa, né, muito focada nessa questão ambiental. Nós temos os Estados Unidos, né, independente do partido, de quem vai ganhar a eleição, mas os Estados Unidos têm a visão da indústria
como vetor estratégico para o desenvolvimento e o performance da sua economia. E tem a China, até porque a China fez uma festa aí exportando para todo mundo, principalmente aproveitando a vulnerabilidade dos países emergentes, né? Ela está percebendo, né, que vai ser cada vez mais difícil, né, ela fazer o que fez agora, principalmente ela tirando a renda, o emprego dos países emergentes, né, e aumentando a renda per capita lá, fazendo essas exportações maciças aí para os países emergentes. Ela está diminuindo o ritmo de crescimento econômico e uma obsessão pelo desenvolvimento tecnológico, né? E agora com a adoção de políticas voltadas a aumentar a demanda interna, até porque, como eu falei, né, fazer essa festa nos mercados dos outros, eu acho que o mundo já percebeu que isso não poderia continuar da maneira como estava. Então, hoje, você tem vários instrumentos de política industrial dessas economias, principalmente as emergentes e dos países envolvidos. Naquele gráfico, nessa linha azul do lado de cá, representando o volume de recursos para trazer a indústria de volta, para desenvolver a indústria nos países desenvolvidos, e em vermelho são nos países emergentes. E foram tomadas, né, você tem vários instrumentos de política industrial, né, que tanto dos países emergentes como dos países em desenvolvimento, sendo que os emergentes usam mais instrumentos de barreira à importação, né, estão usando, e principalmente China, né, como eu falei. Tá, esse vermelho ali de baixo são instrumentos utilizados pelos países emergentes. E as economias avançadas, elas usam mais incentivo ao financiamento. Então, é muito dinheiro colocado para o desenvolvimento da indústria local nos países desenvolvidos, né? Só fazendo uma quantificação, somente nessa questão do financiamento para que você tenha uma indústria competitiva, né? Nessa primeira barra aí, nós temos os Estados Unidos, né? A primeira, segunda e terceira, né? Com o volume de recursos, né? De 2,4 trilhões voltados ao desenvolvimento aí da indústria. Nós temos a União Europeia com 917 bilhões, né? E a China com 632 bilhões. E aqui no Brasil, como o Márcio falou, são 300 bilhões de reais, representa 54,5 bilhões de dólares, nessa NIB, que é a nova indústria brasileira. É lógico, né, até pelas dimensões da economia, nós não temos os recursos aí que esses países desenvolvidos, ou mesmo a China tem, mas já é um volume bastante importante aí para a gente ajudar a desenvolver a nossa indústria. E mesmo assim, né, Márcio, o pessoal critica, diz que é subsídio, etc., né? A indústria ela recolhe de impostos 600 bilhões por ano, 60 bilhões de subsídios, sendo que 20 é para a Zona Franca de Manaus, e mesmo assim a gente ainda recebe crítica, mas vejam aí o que os outras regiões estão fazendo. Tá? Agora, falando um pouco da competitividade brasileira e desafios, um grande problema que a gente tem é o performance da nossa economia, né? Por exemplo, nós subimos 7 posições em um ano, né, na economia, mas a eficiência governamental ela caiu 1 posição, considerando esse índice de competitividade aí do IDM. Né, a eficiência governamental a gente caiu 1 posição, a infraestrutura caiu 2 posições e a eficiência corporativa caiu 9 posições. Então, em 64 nações, a gente está na posição de número 60. Então, isso é muito ruim e é um indicador que a gente deveria estar monitorando isso aí com bastante atenção para ver se melhora essa performance nossa. Outra coisa também é o investimento, né? Sem investimento, você não tem inovação, você não tem novos negócios, você não tem um crescimento da economia. Se a gente compara, né, a nossa taxa de investimento em relação ao PIB com o mundo aí em torno de 26%, 27%, economias avançadas que já têm uma indústria bastante forte, né, tá acima de 22%, né, os emergentes aí perto de 32%, 33%, 34% aí nos últimos 3 anos, a América Latina bem abaixo e o Brasil na faixa aí de 15,4% de investimento. Então, com essas taxas de investimento, não tem crescimento, né? E o crescimento é que puxa
as novas fábricas, os novos, principalmente investimento em inovação, etc., que a gente aumente produtividade, etc., introdução de novas tecnologias, inteligência artificial, etc. Aqui é o nosso, eu acho que em todo órgão do governo deveria ter um mapa desse aí do nosso trabalho que foi feito, né, junto com fizemos um trabalho forte na coalizão, a CNI tem trabalhado bastante nisso, junto com o governo também, que é o nosso mapa aí de competitividade, que é a nossa mandala, né? Eu acho que todos nós deveríamos plastificar isso aí, tem em cima da sua mesa. E o que é ruim é que o primeiro número que chegou era 1,6 trilhão, comparado com a média dos países da OCDE, e já aumentou aí para 1,7 trilhão. Tá? E tirando aí alguns números aí dessa mandala, né, eu só queria, por exemplo, citar o spread bancário brasileiro, é 74,36% maior do que a média dos países da OCDE. A gente fala muito em taxa de juros, mas não só a taxa de juros, como o spread. A gente vê o resultado dos bancos sair essa semana, com crise ou sem crise, sempre aumentando, né? Gastamos também muito tempo com burocracia, o custo de energia elétrica no Brasil cresceu enquanto manteve estável na média da OCDE. Nós temos uma das energias elétricas mais caras do mundo. Não adianta também a gente ficar falando de energia verde, segurança energética, se você tem uma energia tão cara como a gente tem hoje. Nós precisamos de falar mais em energia competitiva, né? Ela tem, sim, que ser cada vez mais verde, mas ela tem que ter um custo que não tire a competitividade aí da indústria brasileira. E sem falar também no gap de qualificação do empregado no Brasil, que isso tem contribuído para reduzir o crescimento em 13 bilhões em relação à média dos países da OCDE. Tá? Temos aí em marcha a nossa reforma tributária. O positivo disso é principalmente o tempo para pagar impostos, né? Equilíbrio entre setores de tributação, né? Sendo que a indústria, proporcionalmente, é muito mais tributada que os outros setores, vão ter uma correção, pelo menos de parte disso, aí na reforma tributária, e uma atenção, né, para essa questão do tamanho da alíquota, né? E, ao longo do tempo, nós precisamos reduzir essa carga tributária, né? No primeiro momento, nós não vamos baixar a carga tributária, mas nós temos que ter um plano também para que o Brasil reduza os seus impostos, já que é um dos países que cobram mais impostos aí no mundo, e principalmente para nós da indústria, né? Eu não vou falar da NIB, que foi dito aí, muito bem dito aí pelo Márcio, principalmente a questão aí das missões, etc., né? Mas como se poderiam tornar mais afetivo o acompanhamento aí dessa NIB, né? E o risco da NIB é ficar só na intenção e não sair do papel, não? Então, o foco dos agentes econômicos, acho que nós todos, é ajudarmos o governo, estarmos junto com o governo para fazer a NIB sair do papel e acontecer. Nós já estamos aí quase no segundo ano de governo e discutindo o NIB, etc., já saiu algumas coisas, mas nós precisamos pisar no acelerador porque essas coisas acontecem mais rápido. Estou correndo aqui porque ela já me deu um sinal do tempo aí, né? Então, como poderíamos, por exemplo, tornar mais efetivo o acompanhamento, né, da NIB, né? Estabelecer meta de curto prazo para avaliar o desenvolvimento dessa estratégia, para, inclusive, corrigir rumos. Exemplo, reduzir de 1,7 trilhão para 1,2 trilhão o custo do Brasil nos próximos 3 anos, avançar 15 posições no IMD, aquele que eu mostrei lá atrás, aumentar a concorrência no crédito. Hoje nós temos aí 5 bancos, que quase 82% do crédito você tem que ir nesses 5 bancos, e principalmente para as empresas médias e pequenas, né, que têm uma dificuldade de acesso a crédito, e o crédito muito caro. Entender que hábitos de consumo, processos produtivos, rotas tecnológicas, disponibilidade de matérias-primas mudam rapidamente e precisamos estar atentos a essas mudanças e adaptações, e também uma maior interação do setor privado, governo e academia, né? Desenvolver um programa de qualificação e treinamento de mão de obra, né, bastante discutido aí também, estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas, olhar a cadeia produtiva como um todo, né, desde a matéria-prima até o final, ver quais são os elos que são mais vulneráveis,
estimular o desenvolvimento. Temos também vários exemplos do Brasil de empresas que vendem produtos estratégicos de alto valor agregado e que não desenvolvem o fornecimento local e se suprem preponderantemente de componentes e serviços importados. A gente fala muito aí, por exemplo, de Embraer, né? É um sucesso nosso, mas, por exemplo, a cadeia produtiva da aeronáutica, muito do que a gente utiliza aqui é comprado lá fora, né? E, por exemplo, nós temos a própria Petrobras, né? Petrobras, as 5 grandes FPSOs que vêm por aí, que foram contratadas na China. Poderíamos estar fazendo pelo menos uma boa parte nisso aí. Somente a Petrobras, que ela durante esse tempo, né, ela cresceu através de monopólio, através de reserva de mercado, etc. Quando ela ficou desse tamanho, aí ela passou a comprar quase tudo lá fora. Então, a gente, praticamente, em conteúdo nacional na área de óleo e gás, é só serviço, porque equipamentos, navios, etc., tudo isso é comprado lá fora. E olha que a Petrobras, ela teve a exclusividade no pré-sal, depois 30%, né, do pré-sal ela poder operar, etc. E mesmo com isso, né, hoje ela é uma crítica do conteúdo nacional, enquanto que ela se fez por causa do conteúdo nacional. Eu estou correndo aqui, desculpa. Oportunidades e riscos. Tá? Então, para ter investimento, aquele investimento baixo, nós temos que tirar essas amarras para a demanda. Sem demanda, você pode até ter condições macroeconômicas boas no país, etc., mas você tem que ter demanda. E tem muita coisa aí que a gente poderia acelerar essa demanda, que eu citando, por exemplo, né, investimento em infraestrutura, o próprio PAC aí com 1,7 trilhão de investimentos, né? Nós temos a área o marco do saneamento, são 71 bilhões em projetos. Teríamos muito investimento para fazer. Então, quais são as travas? Por que isso não acelera com maior velocidade? A questão de gás e química. Poxa, o aço, por exemplo, né, o que poderia estar construindo aí em tubovias de aço, etc., se nós resolvêssemos essa questão de gás, que vem sendo tratada, muda de nome, né, gás para todos, mais gás, etc., mas muda de nome, mas, de fato, as coisas não acontecem na velocidade que deveria ver. A questão da energia verde, energia circular, agora vamos ter energia verde, mas vamos ter uma energia competitiva, como eu falei. Incentivar a produção industrial e o adensamento das cadeias de produto com o objetivo de agregação de valor, né? E quais são os riscos aí que a gente poderia ter em tudo isso, né? Aumentar o custo Brasil, como eu falei, aquela mandala deveria ser a nossa Bíblia, que está lá, sei lá, o nosso guia que em cima da mesa de todos aí. Perder a oportunidade de reduzir a carga tributária com a reforma tributária, ineficiência em chegar os recursos disponíveis na ANIB e as empresas, principalmente as médias e pequenas, e deixar de ter métricas e contrapartidas por parte das empresas em ganho de produtividade e aumento de competitividade. Ou seja, temos que cobrar também das empresas, principalmente aquelas que recebem subsídios, para que elas cumpram, né, o que foi tratado. Gente, desculpa, eu acelerei bastante, mas meu tempo acabou. E queria terminar. Obrigado aí, Roriz, pela brilhante apresentação. Nós vamos voltar a você com pergunta, para você vai poder complementar aí o que faltou. Convido, então, o Léo de Castro, que terá 15 minutos para a sua apresentação. Por favor, Léo, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Saudar Márcio, né, que tem sido muito importante aí na construção dessa agenda de política industrial para o nosso país. Jorge, né, vou aqui ser um pouco bairrista, vou saudar o Jorge e o Benjamin. Né, sou capixaba, sou do Espírito Santo e nós temos um convívio muito bom. E o que vocês dois, através da Celor, têm feito pelo desenvolvimento do Espírito Santo tem sido muito relevante. Então, queria fazer esse registro. O Roriz e o Armando aqui, que estão dividindo a mesa, e o Dr. Jorge, que nós estamos juntos lá no MBC também, né, nessa agenda de construir um país mais competitivo. Bom, é
é fato, né, nós estamos acompanhando, né, existe hoje uma concorrência mundial em busca de estabelecer a melhor política industrial e de atrair os investimentos industriais. Então, como foi dito pelo Márcio assim, e pelo Roriz, nós estamos atrasados, né? A escolha da indústria é uma escolha que é óbvia, né? A indústria como meio, né, para uma sociedade próspera, né? Então, nós não estamos colocando o ovo de pé. Nós estamos entrando atrasado num jogo que é jogado com um volume de recursos muito grandes, né? Foi dito pelo Márcio, vou reforçar aqui, né, o estudo do FMI mostrou que a maioria das políticas industriais estão na economia desenvolvida, dita desenvolvida. E para chocar mais, assim, de 2019 a 2023, foram 12 trilhões de dólares aplicados por 7 países, né, na agenda de política industrial e fortemente na agenda de subsídio, que é um palavrão no Brasil, né? Então, né, nós não podemos ser ingênuos no mundo, né? O Brasil é uma potência global e o Brasil precisa se posicionar nisso. Mas eu queria registrar que nós precisamos fazer um combate interno primeiro. Na verdade, não é um combate, é um convencimento, né? Porque nós não vamos avançar em nada na política industrial, né, se nós não convencermos a sociedade que é bom ter indústria. Então, nós temos uma agenda de comunicação que nós precisamos conjuntamente enfrentar, né? Então, nós temos procurado cada vez mais trabalhar de forma alinhada, a CNI, a Fiesp, o MBC, a Coalizão, né, o IED, né, que são as instituições da sociedade civil organizada, para a gente, junto com o governo, né, que levantou essa agenda, para a gente ter uma competência de convencimento da sociedade de que isso é bom para todos. Quando se estabelece uma política industrial pautada em missões, né, o que são missões? Né? São os problemas da sociedade. Então, nós estamos colocando a indústria como meio para resolver problemas da sociedade e para gerar prosperidade. Isso, para nós, aqui eu estou falando para convertidos, né? Assim, se a gente não conseguir quebrar essa barreira e falar para fora, né, vai acontecer o de sempre, né? Toda vez que a gente falar sobre isso, são editoriais, economistas e economistas, Faria Lima e Faria Lima, falando de que é um absurdo apoiar a indústria, né? O Brasil é o país do rentismo, né? O país escravo do juro, né, que a gente precisa também fazer esse debate. E essas coisas todas que eu estou falando, assim, o único jeito de superar isso é debatendo, trazendo, né, não adianta varrer para debaixo do tapete, eu tenho que varrer para cima do tapete. E pôr o tema, colocar os argumentos, debater com a academia, debater com a sociedade, para sair aí um convencimento. Política industrial não é agenda de curto prazo, né, nós temos pressa, mas nós precisamos ter consciência também de que não é agenda de curto prazo, não é agenda de governo, é a agenda de nação, né, porque tem que continuar, né? Se nós, aqui, empresários, né, nós tivemos já governo de direita, de esquerda, de centro, e é assim um país, é assim, né, é natural, e que bom que é assim, porque a alternância ajuda, né, mas a política industrial tem que continuar, independente, né, do governo da vez. Então, nós precisamos trabalhar isso, né, junto à sociedade. Eu estou enfatizando muito isso, porque se nós não nos dedicarmos à comunicação, se nós não dedicarmos ao combate, o nosso tiro vai ser tiro curto. Nós vamos, de novo, fazer voo de galinha, né? A gente vai ajeitar um pouquinho lá. 12 trilhões de dólares em 4 anos. Né? Nós colocamos de pé um ANIB com 10 bilhões de dólares por ano, e parecia que a gente estava num escândalo, né? Então, nós precisamos ajustar isso. Bom, isso dito, queria pontuar algumas coisas importantes na construção da política industrial. Nós não estamos fazendo uma política industrial no Brasil no vácuo, né? Nós estamos fazendo isso num país que carrega o que o Roriz apontou do custo Brasil de 1,7 trilhões, que isso tira a nossa competitividade. É o chamado custo morto, né? Porque não agrega nada,
né? Então, mas faz com que o brasileiro pague mais caro pelo que é produzido aqui, e faz com que a nossa indústria tenha uma dificuldade maior de exportar, né? Porque eu tenho que levar isso tudo junto comigo, né? Então, ao longo dos últimos 40 anos, o que a gente fez o tempo todo foi política compensatória. A gente ia falar assim, pô, faz isso porque eu tenho que compensar o custo do Brasil. Então, eu preciso atuar mais incisivamente para reduzir ou acabar com o custo do Brasil. E não é uma agenda fácil, porque tudo que você mexe no queijo de alguém, né? Então, apesar de ser um custo que não agrega nada para ninguém, assim, não agrega nada no macro para a sociedade, isso tem interessados, né? Então, se a gente não for pragmático nisso, a gente vai ficar, Roriz, vendo esse número crescer. Pode ser que relativamente ele não cresça, porque o PIB pode crescer mais, mas ele vai estar crescendo. E a gente não pode se contentar com indicadores de esforço no combate ao custo Brasil, né? Para dar alguns exemplos, né? Assim, não adianta, nós aprovamos e evoluímos na lei do gás, mas e o preço do gás? E a oferta do gás? Né? Nós aprovamos as debêntures de infraestrutura, mas cadê? Eu quero investir na debênture de infraestrutura para ver infraestrutura, porque a gente vai agarrando no que não é a missão pública é uma missão dura, tá? Não é moleza, não. Estou aqui, Márcia, e nós na CNI, né, nós não estamos aqui nem para aplaudir, nem para vaiar, nós estamos para jogar junto, né? Nós queremos resolver, né? Então, nesse sentido, assim, a burocracia ela é aquela velha história, né, da cultura. A cultura é assim, né? Janta, estratégia no café da manhã. Então, se eu não adianta eu anunciar, mas não entregar, né? Não adianta eu falar assim, o marco da ferrovia andou, mas não, cabotagem. Então, assim, eu te dou uma série. Então, eu tenho que pegar esse pacote e falar assim, tá bom, não vamos inventar muito, não. Vamos pegar 2, mas vamos até o fim, né? Porque não adianta falar assim, olha, avancei no custo Brasil, doutor Jorge, porque eu fiz o projeto de lei. Não, beleza, não. Avançou, mas não resolveu. Mas agora eu avancei, porque eu aprovei o projeto de lei, mas agora tem que regulamentar. Né? Tem que regulamentar. Se não regulamentar, não chega. Isso não chega. E a gente vai ficar, pô, eu não aguento mais falar de gás. Eu ouvi falar que o gás vai ser bom. Pô. Que gás é esse que vai ser bom no Brasil? Que gás é esse? Nós precisamos resolver se queremos ou não queremos. Porque se a gente quer, é igual a empresa da gente, se a gente quer, pauta, insiste, né, enfrenta a dificuldade, porque são várias, né, e, de novo, ser governo não é fácil, né, é muito complexo, mas a gente precisa apoiar quando tem uma boa intenção, cobrar no sentido, não cobrar para desmoralizar, é cobrar para falar, pô, vamos junto, né, para que as coisas aconteçam. Então, política industrial não faz no vácuo, né, nós precisamos resolver esse lance do custo Brasil. E política industrial precisa de governança. Né? Nós vamos ter 2 blocos, né, Jorge, para conversar um pouco, né? Só para mim não cuidar aqui, respeitar o tempo, assim. Então, a governança, né? Olha que legal isso. Nós temos uma boa governança para andar agora no Brasil, né? Nós temos o CNDI, que reúne ali 19 ministérios, né, mais as entidades da sociedade civil que participam, né? E o CNDI é o órgão maior que coordena a agenda da política industrial. Isso no executivo. No legislativo, nós temos a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, que o deputado Arnaldo Jardim preside, com o MBC secretaria. Então assim, eu estou com os instrumentos, né? Nós temos, assim, se você olhar, assim, eu tenho um banco de desenvolvimento que voltou a ter força. Dentro da NIB, né, 3 medidas foram importantes, 2 já estão sancionadas, mas falta regulamentar, mas que já entraram, assim, criou a LCD, que é uma forma alternativa de funding para o BNDES. Né? Avançamos na depreciação acelerada. Né? Temos lá o PL do Exim, que é para garantir as exportações. Né? Assim, então, assim, você começa a ver as coisas andando. Então, eu tenho uma governança no Executivo, eu tenho uma governança no Legislativo, eu tenho um banco de desenvolvimento, eu tenho uma agência, que é a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações, que ela precisa, né, colar mais nesse movimento todo de fortalecimento da indústria. Então, assim, os instrumentos estão postos, né? Eu preciso fazer os instrumentos funcionarem. E aí eu vou colar o Roriz, a primeira frase que ele falou. Né? Nós precisamos de execução. Nós sabemos, mais do que ninguém,
que o mundo de sucesso é o mundo da execução. Você tem siderúrgica boa e siderúrgica ruim. Né? Não é porque está no setor, é mesmo setor, mas um executa melhor que o outro. Então, né, ontem, no seminário que a gente fez de política industrial no Brasil e no mundo, né, o professor João Ferraz, da UFRJ, ele falou assim, pô, já que a gente é mais pobrinho do que o mundo, eu preciso que o meu real, né, gere uma resultante maior do que o real de quem tem muito dinheiro. Então, a minha execução tem que ser melhor. Né, e isso passa por essa agenda da governança. Então, assim, nós sabemos muito do que tem que ser feito. Né, não tem política industrial secreta. Né, os instrumentos estão aí. Né, o Roriz mostrou bem no slide dele. Né, agora, nós precisamos realmente mobilizar, né, ter a competência de mobilizar a sociedade para isso. Indústria está bem posto, né, mais exportadora, mais produtiva, mais inovadora, né, e mais sustentável. Né. E nós temos, de novo, né, uma vantagem competitiva relativa no mundo, que a nossa energia ela é renovável. 83% da matriz energética do Brasil é renovável. Né, mas eu preciso fazer isso ser valorizado. Sexta-feira passada, o Márcio registrou, o presidente Lula, né, sancionou, né, o marco aí do hidrogênio verde. Né. Mas nós precisamos olhar para o hidrogênio verde como meio. Eu não posso ser um exportador de energia verde. Pô. Eu tenho que ser exportador do aço verde. Né. É meio. Senão é mais uma commodity. Né. É mais uma commodity. E os números falam para o Brasil. Assim, só não entende quem não quiser. Né. Mas assim, só ficar nos últimos 10 anos, doutor Jorge. O Brasil cresceu, em média, nos últimos 10 anos, 13 a 23, 0,5% ao ano. Andamos de lado, né, nos últimos 10 anos. Mas, nesses mesmos 10 anos, o agro cresceu 3,3%, que é fantástico. E nós adoramos o agro, porque o agro tem muita interseção com a indústria. O serviço, né, cresceu 0,8% ao ano, mas a indústria recuou 1,8%. Então, o que eu quero dizer? É a indústria que empurra o crescimento do país. Não adianta esperar crescimento e dinamismo de PIB se você tem uma indústria fraca. Né? Nós precisamos ter a indústria dinâmica. É ela que vai gerar prosperidade e fazer o brasileiro sair dessa lógica da renda média. E nós conquistamos uma coisa muito bacana, Márcio, assim, que os trabalhadores acordaram, né, para a agenda de política industrial. Né? Então, tem um diálogo bem estabelecido e a compreensão, né, de que, se nós não evoluirmos na indústria, é muito difícil oferecer empregos de qualidade. Né? Então, assim, como diz o outro, o circo está armado. Né? A orquestra está lá, né, no teatro. Agora, eu preciso do maestro, né, tocando, mas também não posso onerar o maestro sozinho. Né? Eu preciso ajudar. Né? É isso que a CNI tem procurado fazer, ajudar, né, trabalhar essa agenda da comunicação. Né, às vezes a gente acha isso secundário, porque, né, o industrial às vezes é muito pragmático. Eu sou industrial, às vezes eu brinco, a gente é meio tatu, né, a gente entra dentro da empresa e fica, como se o nosso mundo fosse aquilo ali, não é. Né, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso vender, o termo é esse, eu preciso vender para a nação que ter uma indústria forte é muito bom para cada um dos brasileiros e brasileiras. Né, quando a gente tiver essa paixão pela indústria, né, as coisas, com certeza, né, vão andar de uma forma melhor. É isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, Léo, aí, pela sua também brilhante apresentação. E convido o nosso senador e ministro vitalício Armando Monteiro para a sua fala. Muito obrigado. Vitalício me coloca logo com uma preocupação. Falavam eterno, mas agora eu já botei vitalício. Muito bem, eu quero cumprimentar aqui os companheiros do debate, o Márcio, Jorge, que é o moderador, o Roriz e o Sérgio, e dizer que é uma alegria participar mais uma vez aqui do Congresso. Eu quero depois um certificado de participação, Jorge, que eu acho que eu tenho aqui já uma presença há muitos anos, mas é sempre uma oportunidade que se renova de discutir temas importantes aí da agenda do país. Eu quero saudar aqui as lideranças do setor, cumprimentando inicialmente uma figura que é referência no debate de modernização do país, sobretudo quando discutimos temas que estão hoje
na pauta do país, como reforma tributária, Custo Brasil, que é o nosso doutor Jorge Gerdau, a quem eu faço aqui uma homenagem, porque doutor Jorge foi um missionário, ele tem uma militância ao longo do tempo na discussão desses temas que só agora, vamos dizer, estão presentes no debate nacional, mas ele há muito tempo antevia já a natureza dos nossos desafios. Quero saudar aqui também o Jefferson de Paula, e cumprimentar Benjamin, o Sérgio Leite, que agora assume a presidência do nosso conselho aqui do Aço Brasil, e o Marco Polo, que é esse dínamo que promove aí sempre essa articulação do setor e sempre com muita competência. Bom, quase tudo foi dito aqui, mas eu queria só dizer que o Brasil teve já, durante muitas décadas, um crescimento vigoroso da indústria. Isso se deu até os anos 80, mais ou menos. E é sempre bom lembrar que isso se deu por algumas políticas do Estado brasileiro. Isso não se deu de forma espontânea. Lembro, por exemplo, o que significou, na era Vargas, o surgimento da indústria de base no Brasil, que deu suporte a todo aquele ciclo que se seguiu de substituição de importações de bens de consumo duráveis. Depois, o segundo PND, que foi muito importante para que o Brasil também pudesse criar uma indústria de bens de capital, produzindo também bens intermediários. Então, o Estado sempre teve uma presença no desenvolvimento do setor industrial. A partir dos anos 80, o Brasil começou a ter uma espécie, perdeu, a meu ver, a noção estratégica de onde se colocavam os seus interesses. E, por outro lado, anos de instabilidade macroeconômica, um processo de estabilização que, paradoxalmente, nos trouxe problemas para a indústria, porque o processo de estabilização da economia brasileira se deu ao preço de uma grande apreciação cambial e sempre de uma taxa de juros muito elevadas. Então, os principais preços da economia eram preços hostis à indústria, em grande medida. Depois, o fato de que fomos perdendo produtividade, um declínio da produtividade, seja a produtividade medida, a produtividade do trabalho, seja a produtividade total dos fatores. Tivemos o aumento dos custos sistêmicos e daí a dimensão que o custo Brasil hoje alcançou. Houve a emergência da China como a grande fábrica do mundo, com escala fantástica, com redução de custos logísticos e uma certa incompreensão do Brasil da natureza das transformações que já ocorriam, como, por exemplo, a necessidade de nós já sairmos daquele modelo, de transitarmos de um modelo de substituição de importações para um modelo mais aberto, que exigia que o Brasil tivesse desenvolvido competências em áreas que eram, vamos dizer, fundamentais. Bom, não importa agora ficar falando do que aconteceu. Eu quero primeiro registrar como muito positivo alguns fatos. A recriação do MIDIC. O setor industrial brasileiro não podia prescindir de uma interlocução no nível ministerial. Portanto, a recriação do MIDIC já é em si mesmo algo muito importante. Segundo, é uma oportunidade extraordinária poder ter no MIDIC, no comando dessa pasta, o vice-presidente da República, porque todos sabem que política industrial demanda muita coordenação intragovernamental e ninguém melhor do que o vice-presidente da República para poder, de certo modo, criar no próprio governo um ambiente sinérgico para que a agenda da política industrial possa se mover, porque esse é um desafio extraordinário. E
portanto, são dois fatos extremamente positivos. Sobre a NIB, a nova política industrial, que é algo muito auspicioso, evidentemente existem questões aí que são muito desafiadoras, a governança, a definição clara de metas, como é que as missões se conectam aos segmentos da indústria, como o setor privado estará integrado efetivamente ao processo de desenvolvimento da política industrial, porque sem essa integração, sem esse diálogo estreito com o setor privado, a política tende a não ter, vamos dizer, o desenvolvimento que se espera. Mas, mais importante do que a própria NIB, é recolocar o tema da indústria, dar centralidade a ele na agenda do país. E aqui já foi dito com muita propriedade uma dimensão da questão, que é a comunicação. Defender a indústria para a indústria é a percepção que tem o conjunto da sociedade. Todas as vezes que se fala na indústria, nos setores médios da sociedade, a impressão que passa é que são os industriais querendo benefícios e vantagens para si mesmo. Perdeu-se a compreensão de que a indústria é um ativo fundamental do país. Já foi dito também que o Brasil deixou de crescer exatamente quando iniciou-se o processo de relativa desindustrialização. A economia brasileira perdeu o impulso quando a indústria começou a perder posição relativa. Então, a primeira coisa que a sociedade precisa se dar conta é que, para que o país volte a crescer, nós precisamos ter uma indústria dinâmica, competitiva, forte. Quando se fala, por exemplo, em empregos no Brasil, é preciso que o próprio governo traduza de forma adequada o custo que tivemos na área do emprego industrial desse processo de perda da competitividade. Por exemplo, há dados que apontam que, em 2008, o Brasil tinha um déficit na balança de manufaturados próximo de 50 bilhões de dólares. Esse déficit hoje é de mais de 120 bilhões de dólares. Ora, se fizermos uma conta, admitindo que o Brasil teria que ter um déficit na conta de manufaturado, nós não somos autossuficientes, mas se levarmos em conta que a cada bilhão de dólares nós temos mais ou menos, segundo estudos, 30 mil empregos diretos e indiretos, significa que só com o aumento desse déficit na conta de manufaturados, o Brasil terá perdido algo como 2 milhões de empregos na indústria. Na indústria. Portanto, é importante que, para a sociedade, nós possamos transmitir essa dimensão, que é a dimensão do interesse do país. E a indústria precisa, as suas lideranças, relegitimar o seu papel, ou seja, de que a indústria é um ativo importante para o país. Eu acho que o setor industrial, as suas lideranças, também terão um papel fundamental nessa equação, que é a dimensão de como comunicam para o conjunto da sociedade aquilo que é de interesse do próprio país e da indústria, e a articulação com toda a estrutura, vamos dizer, decisória do Brasil, para que essa agenda de interesse da indústria possa se mover, para não deixar também de registrar algum fato auspicioso, a nossa reforma tributária, que depois de anos e anos e anos e anos, de décadas, nós estamos agora mais perto de poder ter um sistema tributário que eu diria de classe mundial. No que diz respeito ao interesse da indústria, seguramente ela vai produzir uma redistribuição da carga setorial. O Brasil tem uma segmentação de tributação de bens e serviços que não existe em outros lugares do mundo. Mas isso resultou no seguinte: os bens
são muito mais tributados do que os serviços. Agora, nós vamos ter uma redistribuição dessa carga. Nós vamos poder desonerar as exportações, os resíduos tributários, com o fim da cumulatividade, nós iremos eliminar. Nós vamos desonerar o investimento. O Brasil é um país que se dá ao luxo de tributar o investimento. É algo que a reforma tributária trará. Nós vamos, se não acabar, mitigar muito essa tal guerra fiscal predatória que, no final, promove um imenso desequilíbrio na competição interempresarial, criando distorções alocativas e, ao final, resultando nesse balanço dos últimos anos em algo que nem sequer tem dado aos estados menos desenvolvidos vantagens e ganhos mais significativos. Então, o que eu queria deixar aqui referido, há vários aspectos aqui fundamentais dessa agenda da competitividade, mas eu queria deixar aqui o papel político, na melhor acepção, que a liderança da indústria tem que assumir para poder fazer com que o desafio e o interesse da indústria possa estar direta, possa ser uma dimensão irrecusável da própria agenda de desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigado aí, senador, pela brilhante fala. Nós estamos apertados no tempo aqui, mas o Marco Polo me autorizou uma quebra de protocolo. Ao invés de uma pergunta, nós vamos fazer duas. A primeira eu vou fazer para o Roriz, e a segunda, começando com o secretário, e que o Léo e o senhor Armando podem fazer comentários. Roriz, existe um dado interessante do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio que aponta que entre 1980 e 2020, a indústria dos Estados Unidos mais que dobrou de tamanho. A do mundo ficou 3 vezes maior, a China cresceu 47 vezes e a nossa apenas 20%. Você poderia nos apontar as causas desse retrocesso gigantesco e como corrigi-las para que possamos avançar, de fato, na reindustrialização do nosso país? Bom, a pergunta foi baseada em por que alguns países cresceram e nós não. O crescimento, você tem os principais drivers de crescimento é investimento e demanda. Você tem que ter demanda para investir. Ninguém vai investir numa fábrica nova e tal se você não tem uma perspectiva de demanda. Demanda, pelo lado de consumo das famílias, é muito difícil aqui no Brasil agora, porque de 2010 até agora, a renda dos brasileiros permaneceu estável. E de 2000 a 2010, nós tivemos até um crescimento de renda, mas quem capturou essa renda foram as importações. Foram somente chineses, etc., que aproveitaram do crescimento da renda do brasileiro e levaram renda e levaram emprego durante esse período. Isso foi muito ruim para a indústria, porque naquela época nós tínhamos uma taxa de juros muito alta e o dólar desvalorizado. Então, pelo lado da demanda, é muito difícil. Agora, o que faz, então, já que o consumo das famílias é difícil, o que poderia nos fazer crescer? A primeira coisa é a exportação. Temos que exportar mais e buscar a renda dos outros lá e trazer aqui para o Brasil, né, e poder ser mais competitivo aí para exportar. E, do outro lado, é você destravar a possibilidade de vários investimentos que a gente tem já mapeados, já em cima da mesa da maioria dos executivos da empresa, o governo também sabe disso. Eu poderia citar alguns exemplos, né? Alguns até eu falei aí, mas, por exemplo, na área de saneamento, poderiam destravar por exemplo, a privatização aqui da Sabesp, você antecipou uma série de investimentos, inclusive a universalização que era para 2033, foi antecipada para 2029, e também com a série de investimentos. Essa questão de gás, eu acho que todos falaram, né? Nós temos que... Vem cá, quando é que vão sair esses investimentos? Essas 5 plataformas que eu falei, essas FPSOs que vêm, elas vão reinjetar o gás e não vão fornecer, né? As empresas brasileiras não vão ter acesso desse gás para matérias-primas,
ou para a energia, porque esse gás vai ser reinjetado. Se a Petrobras não quer fazer isso, pô, então vamos ver quem quer fazer, como é que a gente poderia fazer isso, né? A questão da margem equatorial, por exemplo, eu acabei de falar, nós damos 20 bilhões de subsídio, né, para a Zona Franca de Manaus, e é um subsídio regional, não é um subsídio para a indústria. Pô, por que a gente não... Né, nós vamos esperar o petróleo não ser mais utilizado, ou essa energia vir de entrar, para depois a gente ir para a margem equatorial? Na área de saúde, tenho participado aí de algumas discussões, tem montanhas de investimento aí na prateleira e não sai. E a questão é burocracia, é a Anvisa, é uma série de coisas que travam esse investimento, que a gente poderia estar investindo bem mais. Na construção civil do Brasil, tem aí o PAC, né? Nós temos uma possibilidade grande aí, Minha Casa Minha Vida, etc., mas poderiam ter muito mais ativos aí na construção civil. E mesmo o agro, né? O agro esse ano, embora as pessoas não estejam percebendo, né? O Márcio até falou que a agricultura familiar, só 6% tem tratores. A venda de tratores esse ano caiu 23%. Né? Agora está na hora da safra, com esse dólar lá em cima, quem vai pagar fertilizantes vai pagar bem mais caro, quem vai pagar defensivo agrícola vai pagar bem mais caro. Com a queda de preço de milho e da soja, será que nós vamos ter uma safra tão boa aí no ano seguinte? Então, assim, eu acho que nós não crescemos porque foi falta de uma ação articulada, né, de nós, empresários, com o governo, para fazer destravar esses entraves que nós temos para esses investimentos acontecerem. Então, acho que esse seria o caminho. Obrigado, Roriz. Acho que aí dá o gancho para a próxima pergunta, que eu vou endereçar ao secretário e que o Léo e o senhor Armando façam as complementações. Foi falado muito aqui de governança e execução, né? A gente observa, desde o discurso da vitória, o presidente Lula falou da importância de reindustrializar o Brasil, na posse do ministro Alckmin, a importância de reindustrializar o Brasil, o diálogo especificamente do nosso setor com o MIDIC para a defesa comercial. O secretário reconheceu aqui que 29% dos países emergentes não têm aptidão à defesa comercial, o que os países desenvolvidos têm, o que é uma dificuldade também para a retomada da indústria. A nova política de industrialização, ou seja, o ministro, na segunda-feira, o ministro Alckmin falou aqui também de uma série de medidas, então acho que a gente está num momento que a gente não pode perder essa oportunidade mais uma vez. E foi falado de governança e execução. Como é que o senhor enxerga a governança da nova política de desenvolvimento industrial para que, de fato, a gente saia para uma retomada da indústria e que a gente chegue, de novo, o mais rápido possível e de forma sustentável aos 25% de participação no PIB? Jorge, muito obrigado. Eu gosto de falar lá em Brasília algo que é simbólico, mas que resume bem. Não tem indústria na esplanada. Aqui não tem chão de fábrica. Eu costumo dizer muito isso. Nós não podemos ficar só na esplanada. Nós não podemos ficar só no Congresso Nacional, nas agências reguladoras. Ali não se resolve nada, como o Léo também falou. É preciso que tenha concretude, é preciso que dê resultado na prática. Essa governança precisa ser baseada no resultado efetivo. Eu fico muito animado com o BNDES de hoje, por exemplo. O BNDES já aprovou, no ano passado, 23% mais financiamento para inovação do que nos últimos anos. O Mercadante vem trabalhando seriamente e hoje é o banco de desenvolvimento mais transparente que nós temos aqui na América do Sul, ou talvez no mundo. Se você entrar hoje na página do BNDES e procurar a NIB e o Brasil Mais Produção, Brasil Mais Produtivo, tem lá todos os projetos, onde eles estão, quanto foi, qual a região, qual a natureza, qual a atividade. É preciso monitorar diariamente. Ótimo. Eu acho que começa por aí. Não é? Dentro do CNDI, de fato, a recriação do MIDIC foi um passo importantíssimo. Concordo plenamente com o nosso senador, e ministro vitalício, né? Colocar o vice-presidente da República à frente do MIDIC. E eu vou agregar outros 2 comentários. O Mercadante, que foi o coordenador do programa de governo do BNDES,
o Haddad, que foi o candidato em 2018, enfim, como ministro da Fazenda, mostra uma decisão política, e nós não estamos fazendo juízo de valor, só estou dizendo, mostra uma decisão política do presidente Lula de que é preciso reindustrializar, que nós chamamos de neoindústria, porque é essa nova indústria, baseada na sustentabilidade, baseada em outros valores. A governança passa pelo CNDI, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, onde há um grupo de trabalho ou um comitê, a CNI faz parte, a BDI faz parte, e a ideia é que nós tenhamos periodicamente a revisão de atos e de normas para saber se o resultado chegou lá, chegou na ponta. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, absolutamente tudo que foi dito aqui. Quando se fala em o gás para a indústria, é preciso saber se nós vamos investir ou não em Vaca Muerta, lá na Argentina, para trazer, porque o gás da Bolívia está reduzindo de produção. Não é isso? Nós precisamos saber se nós vamos conseguir fazer a rota, o ano que vem, não é? A nova rota para o gasoduto. É preciso saber como é que nós vamos ficar, qual é o planejamento estratégico. Não é? É muito difícil só essa comunicação. É preciso superar um preconceito que, infelizmente, se criou. Mas eu não acho que seja só a responsabilidade das senhoras e dos senhores, é a nossa responsabilidade também. O governo precisa assumir isso. O vice-presidente tem feito claramente esse discurso. Há uma essencialidade nisso. Veja, o plano safra esse ano é de 400 bilhões de reais. Nós ainda não conseguimos fazer o plano indústria. É preciso que se faça o plano indústria. É mais do que urgente. Para que, junto com o plano safra anualmente renovado, nós podemos ter duas energias capazes de promover o desenvolvimento contínuo. Agora, quem é que vai falar isso? Tem que ser o governo. Ainda que isso traga ônus, muitas vezes, político, mas tem que ser o governo. Essa é a responsabilidade política. Há uma lição que eu também tenho para mim, doutor Jorge. Governo que não investe contra as circunstâncias que o limitam tende a viver de improviso. Se ele não investe contra aquilo que o limita, ele perde o seu programa de governo, a sua meta, e passa a viver de improviso. Nós não podemos cair nessa armadilha. Nós sabemos onde nós queremos alcançar. O presidente Lula, no discurso de posse, já deixou claro, o presidente Alckmin já deixou claro. Temos os atores, todos eles compromissados com o mesmo resultado. Não é um programa de governo, é um programa de Estado, é uma decisão de Estado, um projeto de nação, como eu fiz questão de mencionar aqui, né? É preciso, então, que a gente trabalhe. Não é fácil. Nós estamos falando de um governo hoje que, de 81 senadores, tem 9 na base. De 513 deputados, tem 81 na base. Então, é muito difícil. É muito difícil. Mas isso só aumenta a responsabilidade para agregar, para construir. A reforma tributária só foi aprovada porque o presidente Lula teve a sapiência de não apresentar um projeto próprio de reforma tributária, mas de aproveitar aquilo que se discutia. E eram bons, eram maduros. O mesmo nós temos que fazer em outras áreas. É preciso agregar. A política é a arte da agregação. É preciso somar, não é dividir e nem subtrair. Eu acho que é por aí. Obrigado, secretário. Léo. Bom, eu queria aproveitar também e agradecer ao Marco Polo pelo convite de estar aqui hoje e registrar o trabalho fabuloso que faz na coalizão. Sobre o tema governança, né? É o que eu falei um pouco na primeira oportunidade. Acho que os instrumentos estão colocados. Eu esqueci de citar um instrumento que eu acho muito importante também, que é o da Embrapi, na agenda de pesquisa e inovação, né, que também é uma ferramenta importante nesse conjunto, né. FINEP, né, nós estamos também trazendo, né, o debate de fazer com que as universidades públicas desenvolvam pesquisas mais conectadas aos desafios das missões, né, e mais conectadas ao mundo pragmático para colher resultado. Tem muito recurso em pesquisa, mas eu preciso fazer a pesquisa virar benefício evidente para a sociedade, né? Então, a gente fazer essa ponte também
é importante. Então, eu acho assim, a governança está posta, né? A gente precisa praticá-la e aperfeiçoá-la, né? Eu acho, Márcio, até, né, falar de primeira vez que eu vou falar, eu acho que no CNDI, né, eu acho que a Confederação Nacional das Indústrias deveria ser membro nato e não convidado, porque os membros natos são só governo, são os ministérios. Eu acho que a gente precisa construir uma agenda público-privada nisso. Acho que isso trabalha para a perenidade do instrumento, né? Então, é um registro que eu gostaria de fazer, mas está colocado. CNDI, BNDES, Apex, Embrapi, FINEP, né? A NIB nasce com o P+P, que é o Plano Safra da indústria, né? Só lembrar, o Plano Safra nasceu em 2003, né? Então são 20 anos de perseverança dessa agenda, né? Então nós vamos precisar perseverar no P+P, né, para fazer isso acontecer. E aí um instrumento que a gente precisa construir junto, eu acho fundamental, você falou do BNDES, ministro, que a gente precisa medir a eficácia da política pública. Então nós precisamos acompanhar, né, e medir, né, quais resultados nós estamos tendo aplicando. É pouco, mas aplicando pouco recurso, né, como é que eu estou colhendo. Então, cada vez que eu me abro mais, cada vez que a gente se torna transparente, mais força a gente tem, né, para pedir mais recursos, para fortalecer, aumentar a potência daquela política. Então, desenhar, né, um instrumento de medição da eficácia da política pública, não só essa, né, como todas as outras, é muito importante para a gente continuar avançando. Eu acho que nós estamos num bom caminho, precisamos marchar junto, né, todo mundo junto, né, na mesma linguagem. Não adianta sonhar que vai resolver tudo esse ano que vem, né? Nós, no Congresso, só lembrar, nós colocamos, a NIB, né, pautou 3 projetos, 2 aprovados, a gente precisa insistir para aprovar, que é o projeto de lei do Exim, BNDES Exim, e os aprovados, que o presidente já sancionou, a gente precisa acompanhar para ele ser regulamentado e virar prática. Assim como no Custo Brasil. É o caso da LCD e da depreciação acelerada, né, superacelerada. Então, precisa virar realidade, né? E a mesma coisa no Custo Brasil, né? Colher lá os projetos. Eu acho que até você tem um pacote ali, secretário Márcio, que você pode até encaixar isso como o segundo pacote depois desses 3 que andou. Você tem 5 coisas ali que estão assim, caem de maduro, né, para a gente empurrar, que são boas para o país. Então, estamos num bom caminho, mas é o mundo da execução, né? Só ganha quando realmente aparece lá no balanço, está no caixa, está organizado, senão, né, é promessa, né? Obrigado, Léo. Senador Armando, por favor. Eu acho que, sobre o tema da governança, acho que tudo aqui já foi dito, é fundamental que haja uma coordenação e que o setor privado tenha, nesse processo, uma posição de verdadeiro protagonismo, né? Não é algo que representa um processo de consulta, mas acho que poderia se utilizar muito alguns instrumentos que já dispomos, por exemplo, o Observatório da Indústria, que é uma rede de inteligência coletiva que pode estar a serviço de todo esse processo, né? Tem a ABDI, que parece que terá um encargo especial no acompanhamento. Eu acho que a coordenação, a definição de metas intermediárias, metas absolutamente tangíveis, que possam ser acompanhadas, verificadas, etc., eu acho que é uma dimensão fundamental. Agora, preocupa nesse sistema, no ecossistema governamental, por exemplo, quando a NIB foi lançada, nós estamos falando sempre de plano safra, da limitação de recursos, etc. Eu perguntei, num dos encontros, como é que os bancos regionais se articulam com a NIB. E aí, Márcio, me dei conta de que, por exemplo, o Banco do Nordeste, que tem hoje um funding muito expressivo com o FNE,
O orçamento do Banco do Nordeste é 60% hoje do BNDES. É algo muito relevante. Como o Banco do Nordeste se articula com esse processo da NIB? Nós nos demos conta de que o Banco do Nordeste estava inicialmente à margem do processo. Então, é um exemplo de que nós podemos fazer é fundamental reunir todos esses instrumentos já existentes, não é? E o governo tem um papel fundamental no sentido de envolvê-lo, de garantir essa integração efetiva dos instrumentos, além de garantir também essa presença mais orgânica do setor privado no acompanhamento, no monitoramento da própria NIB. Agora, eu queria agregar aqui um ponto. Por exemplo, o Brasil tem, no ambiente macroeconômico, desafios ainda muito grandes, né? Uma política industrial não pode prescindir de um equilíbrio macroeconômico. E esse equilíbrio macroeconômico tem que se traduzir num ambiente que permita a redução do custo de capital, num novo padrão de financiamento para a economia brasileira. Infelizmente, ainda temos grandes desafios na área fiscal, e eu queria agregar aqui uma dimensão para essa discussão que temos que travar, que é o seguinte: o Brasil precisa construir um espaço fiscal para fazer políticas que sejam fundamentais para o país. Exemplo, a depreciação acelerada, que em boa hora o governo, em boa hora aprovamos, ela está limitada na origem porque no que diz respeito à questão do impacto fiscal, o governo estabeleceu que o teto era algo equivalente a 1 bilhão. Quer dizer, mas inicialmente 1,5 bilhão, que vai então acumular mais 1,5 bilhão, portanto 3 bilhões. Ora, se você fizer uma relação entre o volume que o BNDES vai desembolsar, tá certo? Imaginando aquilo que corresponde a inversões fixas, e esse limite que já está pré-estabelecido do subsídio em relação à depreciação acelerada, nós vamos verificar claramente que vai ser um fator limitante na partida. Então, nós precisamos criar espaço fiscal para poder ampliar os instrumentos, e aí tem uma discussão que está posta aí no Brasil, que é a questão do volume de gastos tributários que nós temos. Esses gastos tributários alcançam hoje 4,5%, 5% do PIB. Evidentemente que, no conjunto desses gastos, existem subsídios que são direcionados hoje para áreas que não estão submetidas a um processo de avaliação periódica de políticas. E, claro, com um retorno para a sociedade discutível. Então, nós temos que enfrentar um pouco essa discussão. Como fazer com que esse gasto tributário possa ser direcionado para aquilo que corresponde às necessidades do país, tendo em conta os novos desafios que temos, e não ficarmos reproduzindo, eternizando algumas políticas que podem ter sido importantes num certo momento para o país, mas que já não se justificam como prioridade e que, no entanto, amarram essa questão fiscal, comprometem o espaço fiscal que poderíamos destinar a um esforço maior nessa questão da indústria, seja para subvenções e recursos, vamos dizer, evidentemente, com subsídio para a área de inovação, que é fundamental, seja para garantir, através do processo de reequipamento, de modernização do parque industrial brasileiro, que o instrumento da depreciação acelerada vai, sem dúvida nenhuma, poder ajudar. Só pedir a palavra para falar
3 observações muito rápidas. E uma boa notícia. Essa sua crítica, Armando, e foi colocada logo no início, essa aí das metas tangíveis e tal. E a boa notícia é de que nós vamos ter, nesse mês, o lançamento de uma das metas concretas ou tangíveis. O presidente Lula vai anunciar, vai anunciar a agregação de todos os bancos regionais, o Banco da Amazônia também, tanto que o valor vai deixar de ser 300 bi e vai para 360, 370 bi nesse primeiro momento. Mas eu queria também dar uma outra notícia, porque ela passou despercebida na mídia, e acho muito importante, muito, muito importante. Quando nós fizemos o MOVER, medida provisória, que foi convertida em lei, foi criado o FND, Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial, que não existia, que não existe no Brasil. Está sendo regulamentado agora. Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial, que vai financiar projetos de pesquisa, de inovação, para todas as políticas industriais. Esse fundo foi criado de natureza privada, vai ser administrado pelo BNDES, e como era junto com o programa MOVER, de Mobilidade Verde, as pessoas acabaram não se dando muita conta. O fato é que, com algum bom esclarecimento lá no Congresso, ele foi aprovado. Nós vamos poder carrear recursos para o fundo que vai também financiar a pesquisa de inovação no Brasil. Acho que é o primeiro fundo afetado exclusivamente para a política industrial. O primeiro fundo que foi criado no Brasil. Nós já tínhamos outros. Esse está sendo regulamentado agora. Uma outra regulamentação que vem a seguir, que pode alavancar a depreciação acelerada de maneira contínua no Brasil, porque também não adianta fazer depreciação acelerada também episódica, não é isso? É o IPI verde. Muita gente criticou a questão do imposto seletivo e do carro elétrico, que estava indo para o imposto seletivo, mas a vinculação é essa, não é? O IPI verde talvez venha também a gerar mais recursos capazes de serem aplicados na depreciação acelerada, que deve ser em torno de 3,8 bi. Nós vamos fazer a regulamentação dos setores para a depreciação acelerada este mês ainda, está prestes a ser publicado. É óbvio que, como disse o Armando, com esses recursos não é possível contemplar todos os setores, evidentemente. No primeiro momento devem ser contemplados setores que não gozam de regime especial, não é? Regime especial, porque alguns têm, como a indústria química, por exemplo, tem algum regime especial que já contempla a depreciação, e a gente vai caminhando desse modo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se nós continuarmos assim, a gente vai chegar num bom lugar. O que a gente não pode é se distrair nessa jornada tão difícil. Obrigado. Obrigado aí, secretário Márcio. Eu agradeço esse rico debate ao Roriz, ao secretário, ao Léo e ao senador Armando. E vou lançar um desafio aqui, que o dia 7 de agosto de 2024 fique marcado pelo entendimento de que o crescimento da indústria é importante para a prosperidade do país e que, a partir de agora, a gente vai rumo aos 25% da indústria no PIB. E o nosso setor está preparado para essa direção. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.